Pois bem, meus irmãos, a FAESP, ela dividiu as epístolas das 21, dividiu nas epístolas paulinas, que são 13. As epístolas paulinas são 13, assinada por Paulo. As epístolas gerais, que é a outra divisão, são 8. As epístolas das 21 dividiu nas epístolas paulinas, que são 13. As epístolas paulinas são 13. As epístolas gerais, que é a outra divisão, são 8. Então as epístolas paulinas são 13. As epístolas gerais são 8. Que chega ao número ao total de 21, não é isso? As epístolas gerais, nós vamos dissecá-las na próxima aula. Hoje, as epístolas paulinas, e tão somente as paulinas, tá bom? Então, as epístolas paulinas têm uma subdivisão também. As primeiras, as principais, as primeiras são 3. As principais são 3 também. As epístolas da prisão são 4. E as epístolas pastorais, 3. Somando, quantas são? 3 mais 3, 6. 9 mais 4, 13. Entenderam ou não? Isso aqui é para... decore isso aqui. Isso aqui é a estrutura do Novo Testamento, faz parte da estrutura. Então vamos lá, as primeiras. Por que as primeiras? As primeiras que são 3, é porque foram as primeiras a serem escritas. As primeiras a serem escritas na ordem cronológica. Nós vamos falar ainda das primeiras, certo? Aí vem as principais. Por que as principais? Digamos, as maiores, eles colocaram aqui como principal, as principais, que são 3, mas digamos que sejam as maiores, tá bom? Sendo elas Romanos, 1ª e 2ª de Coríntios. E aí vem as 4 epístolas, de onde? Da prisão. Paulo escreveu... estava preso em Roma, certo? Por isso que são chamadas de as epístolas da prisão. São elas Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Ele estava aprisionado. E por último, o último bloco, as epístolas pastorais, que são 3. 1ª e 2ª, Timóteo e Tito. Então, nós temos que entender também que a Bíblia, ela não era dividida nem em capítulo, nem em versículo. Certo? Não é. A Bíblia ela foi dividida em capítulos no século 13. Em meados do século 13. Foi dividida em capítulos. 300 anos depois, em meados do século 16, foi dividida em versículos. Ok? Então essas correspondências sagradas são chamadas de epístolas e ao mesmo tempo são chamadas de carta. E ao mesmo tempo são chamados também de livros. 21 cartas e podemos dizer também 21 epístolas, dependendo do sentido e da conotação. Epístola é uma palavra grega, certo? E ela é um termo mais clássico, mais culto. A carta é um termo também muito legal, só que ela é mais numa conotação administrativa
social e pessoal. Então, as epístolas, presta atenção. E se tiver alguém em caneta aí, pode anotar, viu? Isso aqui é vital. E pode cair na prova. Deixa eu tomar uma água aqui, que agora que vai começar. Está sendo gravado aqui também. Cadê você que falou que dá 5? Eu falei 5, não foi? Sim. 5. Presta atenção. Falando em epístola, tem que ter essas 5 considerações. Pessoal do fundo, presta atenção. Primeiro, autoria. Autoria de quê? Da epístola. Segunda, escrevente. Escrevente? Às vezes o camarada é autor, mas não escreveu. Ok? Terceiro, mensageiro. Leia falar, né? Pois é, tem o remetente. Porque às vezes o autor é um e o remetente é outro. Então vamos lá, o mensageiro. Quem eram os mensageiros? Tinha um mensageiro das epístolas de Paulo que era de alta credibilidade de Paulo. Quem? O mensageiro, esse homem aqui era de alta. Paulo, quando fala dele, faz questão de elogiar. Faz questão. E outra coisa, viu? Ele, repito, viu? Ele não era só o mensageiro de levar as cartas, mas ele era de levar também a mensagem verbal. E Lucas e Tércio, os dois eram escreventes, que nós vamos falar já, viu? Sobre os escreventes. Sim, Timóteo, não foi isso? Sim. Então ele escreveu, ele remeteu, juntamente com Paulo e Silvano, essas 2 cartas, certo? Silvano só remeteu essas 2 cartas, junto com Paulo, certo? Aí Timóteo, olha o Timóteo que ele fez também, viu? Ele remeteu a 2ª carta de Coríntios, remeteu Colossenses, juntamente com Paulo, viu? Primeiro e segundo? Só a segunda. Só a segunda. Só a segunda? A primeira foi outro remetente junto com Paulo. A de Coríntios sim. Diz quem foi agora? Não lembro. Sóstenes. Olha aí, sempre no primeiro verso. Sempre no primeiro verso. A primeira carta de Coríntios, quem remeteu juntamente com Paulo foi Sóstenes. Então, Timóteo remeteu junto com Paulo a 2ª carta de Coríntios. Aí remeteu também Filemon, a carta de Filemon. Remeteu junto com Paulo Colossenses e Filipenses. Fechando 6 ao total. Timóteo consta como remetente de 6 das 13 cartas de Paulo. Aqui está na ordem, porque as primeiras a serem escritas. Essa carta aos Gálatas aqui, talvez ela foi escrita entre a primeira viagem missionária e a segunda. Talvez foi escrita até antes do Concílio de Jerusalém. Até antes. Quando ele voltou da primeira, teve o concílio. Certo? Talvez ele já emitiu essa carta aqui. Um dos primeiros escritos. Se considerando assim, essa carta aqui ela foi escrita antes dos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Certo? Então, meus irmãos, aí depois, na segunda viagem missionária, ele funda as igrejas de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, desculpa. Ele funda a igreja de Tessalônica. Na segunda viagem missionária. Por isso que eu falei para vocês que era importante entender as viagens missionárias de Paulo. Eles passam na Macedônia e a igreja de Tessalônica, essa cidade é situada na Macedônia. Macedônia não era uma cidade. Macedônia era o quê? Quem lembra? Era uma província. Na mesma viagem, talvez no mesmo ano, ele escreve a segunda carta aos crentes de Tessalônica. Ok? Então por isso que é chamado, as 3 primeiras cartas.
Alguma dúvida sobre isso aí? Vamos para as principais. Então, as maiores são 3 cartas. Romanos, a única igreja que Paulo não fundou. Aliás, a única não. A igreja de Colossos também Paulo não fundou. 2 igrejas que Paulo não fundou. 2 igrejas. Nem Romanos e nem lá em Colossos. Paulo não fundou. Escreveu a carta para ambas, mas não fundou essas 2 igrejas. As únicas que Paulo não fundou. Alguma dúvida? Deixa Colosso lá, depois nós vamos voltando para Colosso. A de Corinto, sim, aí ele fundou. Né? A de Corinto. Quem que fundou essas? Essas quem? Essas 2 igrejas, Romanos e Colossos. A de Romanos, ninguém sabe quem fundou. Entende-se que foi, lembra do dia de Pentecostes? Dia de Pentecostes, que eles foram lá para Jerusalém, quando voltaram, se converteram lá, quando voltaram, talvez foi um grupozinho de irmãos, ou um grande grupo de irmãos, que quando voltaram para Roma, fundaram a igreja aos romanos. Ok? Amém. E em Colossos tem um camarada lá, chamado de Epáfras. Epáfras, tem um S lá no final. Ok? Foi Epáfras que fundou a igreja e era o pastor da igreja. Então, Corinto, já sabe né? Já sabe quem fundou. Paulo escreve para Corinto, para os crentes de Corinto, nós já falamos. Depois vem a outra carta. Já falamos sobre isso aí. Tá bom? Então, as cartas, as maiores, as principais. As cartas da prisão. É isso? As cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Pois bem, meus irmãos, nós queremos dizer que era na mesma província do Império Romano, certo? Efésios, Éfeso, a cidade, e Colosso. E Filemão era membro dessa igreja aqui. Então, quando Paulo estava preso, essas 3 cartas, Efésios, Colossenses, Colosso e Filemão, foram enviadas pelo mesmo portador, o mesmo mensageiro. Como era o nome dos mensageiros? Aliás, 2 mensageiros, né? 2. E agora essa carta aos Filipenses, que estava em outra província. Filipenses estava na mesma província? Não. Qual era a província que Filipenses pertencia? A cidade de Filipenses, de Filipos. A cidade de Filipenses não, desculpem. A cidade de Filipos. Macedônia. E Paulo dá as coordenadas para Tito, como o critério, tanto para Tito quanto para Timóteo. Os critérios de ambos separar obreiros. Viu? É muito bom essa carta. Só para Timóteo, ele dá ali os requisitozinhos ali, 16. Não, desculpe, 17.